sábado, meus irmãos. A graça e a paz esteja com cada um de vocês. Nesta manhã nós vamos estudar sobre o ômega da apostasia. É um assunto muito relevante para o tempo em que vivemos, porque nós estamos sendo bombardeados por muitos ventos doutrinários e a gente precisa, como bons bereanos, estudar a história da nossa igreja para que nós não venhamos a ser enganados pelos astutos ardis de Satanás. E eu quero dizer que aquilo que nós vamos estudar está basicamente no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, capítulo O Alfa e o Ômega. Eu recomendo que todos que ainda não leram esse capítulo possam ler e, principalmente, aqui eu quero recomendar o livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, justamente porque este livro foi escrito por Ellen White na época em que estava acontecendo o alfa das heresias mortais. Então, nós vamos relembrar alguns pontos do alfa nesta manhã, para que nós possamos então entender o ômega da apostasia e, pela graça de Deus, nós não venhamos a ser apanhados por esses enganos. Bom, Gálatas 6, 7 diz aí: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Nós vamos perceber que o estudo desse tema vai nos conduzir justamente ao verdadeiro conhecimento de Deus. E é interessante, eu quero aqui destacar o que está escrito no livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 200, onde Ellen White diz justamente a importância de nós olharmos para o alfa para que nós venhamos a entender o ômega. Se nós não tivermos essa compreensão da importância de estudarmos o alfa para entendermos o ômega, nós poderemos chegar a uma conclusão errada quanto ao que é o ômega da apostasia, como nós vemos hoje no meio adventista. Existem algumas teorias relacionadas ao ômega, mas para que nós tenhamos a verdadeira compreensão do ômega, nós precisamos olhar para o alfa. Por quê? Olha o que Ellen White diz na página 200 do livro Mensagens Escolhidas, volume 1. No livro Templo Vivo, acha-se apresentado o alfa de heresias mortais, segue-se-á o ômega, e será recebido por aqueles que não estiverem dispostos a atender à advertência dada por Deus. Ou seja, Deus estava dando na época dela, na época do alfa, advertências quanto àquele engano. E ela aqui diz que o ômega iria se seguir aos enganos alfa e seria recebido por quem? Por quem não estivesse disposto a atender à advertência dada por Deus, as advertências dadas por Deus. Deus estava usando a sua mensageira para trazer alertas e advertências quanto aos enganos que estavam acontecendo naquela época. E se nós não estivermos dispostos a estudar isso, nós seremos enganados pelo ômega. Alfa, para quem não sabe, é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, o alfa das heresias mortais foi o primeiro grande engano dentro da igreja adventista. E ela diz que o ômega será o último grande engano dentro da igreja adventista. Oséias 4, verso 6 diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Ou seja, aquele que não estiver disposto a buscar o conhecimento do alfa em sua profundidade, está rejeitando o conhecimento que Deus deu. E o texto diz que o povo perece por falta de um conhecimento que está acessível, mas que a pessoa não está disposta a buscá-lo e a estudá-lo. E Ellen White, na carta 238, ela diz: não devemos tratar os fatos das experiências passadas como um almanaque do ano anterior. Os mesmos devem ser guardados na mente
pois a história se repete. Então, sempre quando nós estudamos a história de Israel, a história do povo de Deus no passado, nós estamos tirando grandes lições para nós hoje, porque a história se repete. O mesmo se dá com o Alfa e o Ômega. Quando nós estudarmos agora e relembrarmos o Alfa das heresias mortais, como nós sabemos que a história se repete, nós estamos nos prevenindo de cair também nos enganos que se chama o ômega da heresia mortal. Eu coloquei essa declaração muito importante, que não é de Ellen White, mas que é dos editores, dos depositários do patrimônio literário de Ellen White, que está nesse livro aqui na página 5. Eu recomendo a você que está nos assistindo a ler um resumo que eles dão do Alfa das heresias mortais neste livro, porque é muito interessante. Eu destaquei aqui 2 pontos que eu gostaria de compartilhar com você, que diz assim: o 8º volume foi publicado para enfrentar uma crise, a maior de todas, as que já atingiram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha que interessante. Os próprios depositários dos escritos de Ellen White reconhecem que o Alfa foi a maior de todas as crises que a Igreja Adventista já enfrentou. E do que se tratava essa grande crise? Eles mesmos reconhecem aqui no Testemunhos volume 8, eles dizem assim, que eram especulações relativas à divindade que estava envolvido nessa grande crise, junto a um fanatismo e junto também a ideias confusas quanto ao que é uma organização. Mas o ponto doutrinário aqui, que eles mencionam do Alfa, é justamente especulações relativas à divindade. Olha que coisa interessante. Então a gente precisa ter isso muito em mente para que nós possamos ir ao assunto do Alfa com a mente já preparada para entender alguma coisa que estava acontecendo, alguma especulação que estava acontecendo na questão da divindade. No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, justamente no capítulo Alfa e Ômega, Ellen White já dá a seguinte advertência logo no início. O Senhor chama aqueles que se acham ligados a nossos hospitais a alcançar mais elevada norma. Nenhuma mentira é da verdade. Caso sigamos fábulas artificialmente compostas, unimo-nos com as forças do inimigo contra quem? Contra Deus e contra Cristo. Olha que interessante. Vimos que o tema da divindade era o ponto central do ataque do inimigo na época do Alfa das heresias mortais, que foi a grande crise, a primeira grande crise na Igreja Adventista. E Ellen White já inicia esse capítulo que fala do Alfa, dizendo que se nós seguirmos as fábulas que estão sendo construídas ali, nós vamos ver que foi por Kellogg, Dr. Kellogg, se nós seguirmos essas fábulas, nós vamos nos unir com o inimigo contra quem? Contra Deus e Cristo. É importante nós nos atentarmos a esses detalhes aqui, para que nós possamos identificar o Alfa. No mesmo livro, no mesmo capítulo, Ellen White diz o seguinte: fui pelo mensageiro celeste instruída de que parte do raciocínio no livro Templo Vivo não é sadio e que tal raciocínio desencaminhará o espírito dos que não estão completamente firmados aonde? Nos princípios fundamentais da verdade presente. Ele introduz aquilo que não passa de uma especulação acerca da personalidade de Deus e do lugar de sua presença. Ninguém na Terra tem o direito de especular quanto a esta questão. Olha que interessante. Uma guerra estava acontecendo na Igreja Adventista relacionada à divindade. Aqui ela diz que as pessoas que serão enganadas
é porque elas não estão firmadas nos princípios fundamentais, que são as doutrinas originais da Igreja Adventista. E esse engano, essas especulações, essas teorias fantasiosas que o autor do livro Templo Vivo está levantando, que é Kellogg, está relacionado com a divindade, e afunilando um pouquinho mais esse assunto, ela trata aqui da personalidade de Deus e do lugar onde sua presença está. Então, se atentem a esses detalhes para que nós possamos descobrir, né, e nos aprofundar sobre o alfa das heresias e assim podermos entender o ômega da apostasia. Aqui está uma foto aí dos yearbooks que continham os princípios fundamentais. Se você ainda não sabe, a nossa igreja, a Igreja Adventista, ela tinha doutrinas muito bem estabelecidas, que se chamavam princípios fundamentais. Na sua tela está aparecendo agora a foto desses princípios fundamentais, publicado pela última vez em 1914, um ano antes da morte de Ellen White. Aqui está escrito em inglês, tá? É uma foto do original que se encontra, e quem quiser esse yearbook de 1914, e até os anteriores também, pode me pedir que a gente envia o original para vocês possam entender que nós temos doutrinas dadas por Deus, como diz Ellen White, para que nós possamos nos estabelecer. Isso é muito importante, porque essas doutrinas, esses princípios fundamentais, vão impedir de você ser enganado pelo ômega da apostasia. E Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, na página 200, no volume 1, ela diz o seguinte: estou instruída a falar claramente. Presta atenção agora. Enfrentai-o é a palavra que me é dirigida. Enfrentai-o firmemente e sem tardança. Ou seja, dá uma pausa aqui. Quando nós lidamos com esses enganos, que foi o alfa, e agora está acontecendo o ômega, que é a última apostasia, a ordem é enfrentai-o. Nós não podemos nos manter numa situação de indiferença. A indiferença, quando se está diante de uma crise doutrinária, a indiferença traz concordância com o erro. O povo de Deus é chamado a enfrentar os erros doutrinários, os enganos dos últimos dias. Por isso, ela diz aqui, instruída por Deus, ela é muito clara, enfrentai-o firmemente sem tardança. Aí ela continua, mas não deve ser enfrentado retirando nossas forças operantes do campo, a fim de examinar doutrinas e pontos de divergência. Não temos tal investigação a fazer. No livro Templo Vivo, acha-se apresentado o alfa de heresias letais. Aí ela avisa, seguir-se-á o ômega, e será recebido por aqueles que não estiverem dispostos a atender à advertência dada por Deus. Foi um texto que nós já lemos anteriormente, estou repetindo aqui, só que ampliando o contexto. Nós fomos chamados para enfrentar firmemente e sem tardança o alfa das heresias e também o ômega das heresias. Se nós não entendermos esse chamado, repito, nós vamos nos colocar numa posição de que não tem nada a ver, de indiferença. Esse assunto da divindade não é importante. Alguns falam assim, isso não faz parte das 3 mensagens angélicas. Eu já ouvi alguns dizerem isso. Isso também é um engano. A indiferença se torna um engano neste caso. E ela fala aqui muito claro, o enfrentar não é examinar as doutrinas que foram estabelecidas. Ela fala, nós não temos tal investigação a fazer. Não temos. Por quê? Porque foi o próprio Deus quem estabeleceu esse corpo doutrinário que se chama princípios fundamentais. Muito bem, vamos avançar. Um ponto importante a nós relembrarmos aqui na questão do alfa é justamente isso aqui, olha. Olha a pergunta.
qual foi a grande estratégia de Satanás para fortalecer o engano que Ellen White chamou de o alfa das heresias mortais? Qual foi a grande estratégia? É importante a gente identificar essa grande estratégia que Satanás está usando. E a estratégia foi o uso do espírito de profecia fora do contexto. Vamos ler aqui a própria Ellen White dizendo isso. Na controvérsia que surgiu entre nossos irmãos acerca dos ensinamentos desse livro, O Templo Vivo, né? Os que estavam a favor de lhe dar ampla circulação diziam, olha o que eles diziam, encerra exatamente os pensamentos que a irmã White tem ensinado. Olha que interessante. A argumentação dos divulgadores dos enganos de Kellogg diziam o seguinte, olha, o que Kellogg está ensinando está justamente em harmonia, está encerrando exatamente os pensamentos da irmã White. E ela diz assim, ela continua o texto, essa afirmativa feriu-me diretamente o coração. Senti-me acabrunhada, pois sabia que essa apresentação do caso não era verdadeira. Então, eu quero que você que está estudando conosco aqui esse assunto do alfa e do ômega da apostasia, que você nunca se esqueça que o alfa e o ômega, eles têm a ver com usar textos de Ellen White relacionados à divindade, que é o tema desses enganos, relacionado à divindade, fora do contexto. Não esqueça disso. Quem está dizendo isso é o próprio espírito de profecia, é a própria mensageira do Senhor. E ela diz mais sobre essa questão. Os textos são tirados de seu contexto e usados para sustentar teorias errôneas. A ideia dos erros contidos nesse livro tem me causado grande aflição e a experiência por que tenho passado em relação com esse assunto, olha que forte isso, quase me custou a vida. Ellen White diz que essa estratégia de tirar textos dela do contexto relacionados à divindade, especulando sobre a personalidade de Deus e onde sua presença está. Eles tiravam os textos do contexto para basear essas teorias erradas sobre Deus. Ela fala que quase custou a vida dela na época, porque era algo muito bem feito e muito bem preparado para enganar o povo. Qual o nome do engano de que Kellogg estava trazendo para a igreja? Qual foi esse nome? Vamos ver? No livro Testemunhos, volume 8, na página 291, Ellen White diz o seguinte: as teorias panteístas não são apoiadas pela palavra de Deus. Então, qual era o nome? O panteísmo. As teorias panteístas não são apoiadas pela palavra de Deus. E no finalzinho desse texto ela diz, a separação de Deus é o resultado de sua aceitação. Então, aceitar os enganos de Kellogg, que estava relacionado à divindade, com teorias panteístas, significa, o resultado qual é? Separação de Deus. Então, é muito grave e nós precisamos nos atentar para essa questão do panteísmo. Ela diz mais aqui, e aqui olha que interessante, esse texto está em Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 54 e 55, onde Deus, né, ele dá aqui em 1882, ele avisa para Ellen White que ela encontraria influências enganadoras que viriam sob muitas formas, aí ela fala, em panteísmo e outras formas. Então Deus já tinha avisado a ela muitos anos antes de que ela teria que enfrentar o panteísmo e outras formas de engano. E nesse texto, que está aparecendo aí na sua tela, você leia o texto com calma, que você vai observar que William White, que era o filho da irmã White, foi levantado para ajudar a combater esses enganos. Tá? E é muito interessante esse texto,
ela fala no finalzinho aqui, ó, entre aspas, o Senhor disse, deite meu servo, William White, e dar-lhe-ei discernimento para ser teu auxiliar. Dar-lhe-ei habilidade e entendimento para dirigir sabiamente. Perceba que essa instrução relacionada a William White foi dada num contexto em que Deus avisou para ela que viriam enganos como o panteísmo e outras formas de engano que ela deveria enfrentar, e William White foi dado a ela para ajudar a combater também esses enganos. Então não se esqueçam disso, porque nós vamos utilizar aqui uma carta de William White para ajudar a esclarecer o ômega da apostasia. Não se esqueçam dessa informação. Eu fiz uma pesquisa na internet, no Wikipedia, sobre o que é panteísmo. E olha o que me trouxe aqui de informação. O panteísmo é a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente e imanente. Ou que o universo, ou a natureza, e Deus são idênticos. Sendo assim, os adeptos dessa posição, os panteístas, prestem atenção agora, não acreditam num Deus pessoal, criador. A palavra é derivada do grego pan, que significa tudo, e theos, que significa Deus. Então, os panteístas, eles não acreditam na existência de um Deus pessoal. E aí o panteísmo ele vai tomar várias características. Mas eu quero que todos entendam, para simplificar, que o panteísmo, primeiro ele precisa tirar o conhecimento e a crença num Deus pessoal. Se ele consegue eliminar a crença num Deus pessoal, então as raízes do panteísmo estão implantadas. Ele consegue levar avante essas teorias panteístas com mais facilidade. Mas o primeiro ponto aqui é descaracterizar Deus como um ser pessoal. Então gravem isso. E aqui eu quero agora, nesse momento, lembra que o livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, foi um livro escrito para combater as teorias que Kellogg levantou. Não se esqueçam disso. E aqueles que estão realmente dispostos a entender esses enganos, leiam, por favor, o capítulo que está nesse livro, chamado Um Deus Pessoal. Está aqui, olha. Este livro foi escrito para destruir os enganos que Kellogg estava levantando. E existe aqui, neste livro, um capítulo chamado Um Deus Pessoal. Leia este capítulo e descubra quem é esse Deus pessoal e você certamente não será enganado nem pelo alfa e nem pelo ômega da apostasia. Bom, é interessante esse texto que eu vou colocar agora na sua tela, de que os próprios guardadores ali dos escritos de Ellen White, os depositários dos escritos de Ellen White, e quando eles fizeram um resumo sobre o que foi o alfa, eles reconheceram o seguinte, olha, esses ensinamentos panteístas visualizavam a Deus, agora preste atenção agora, não como um grande ser pessoal que governa o universo, senão como um poder, uma força, vista e sentida na natureza e permeando a própria atmosfera. Confundindo o poder de Deus com a sua personalidade, viam eles a Deus na luz solar, na flor, na relva, na árvore e, preste atenção agora, e nos demais seres humanos. Quem está dizendo isso são os depositários dos escritos de Ellen White. Eles fizeram essa nota no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8. Isso você encontra na página 5. Os próprios depositários de Ellen White estão reconhecendo
o que foi o grande engano alfa, que foi sobre o panteísmo, e eles estão reconhecendo justamente o que nós vimos anteriormente, que o Wikipédia falou, que o panteísmo descaracteriza Deus como um ser pessoal, um grande ser pessoal, e os depositários de Ellen White estão confirmando isso, que foi o que aconteceu na época do alfa das heresias mortais. Então, essas informações são preciosas para que você entenda o porquê que no livro Testemunho para a Igreja, volume 8, Ellen White fez um capítulo inteiro sobre um Deus pessoal. Entenderam? Faz sentido? E eu coloquei aqui apenas 3 textos, só 3 textos de Ellen White, para você entender quem é esse Deus pessoal. A Ciência do Bom Viver, na página 413, diz assim: Deus é Espírito. Pausa aqui. Essa expressão, Deus é Espírito, vocês lembram de que parte da Bíblia? João 4, 24. Quando Jesus ali, falando do Pai e dizendo que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ele vai e fala essa frase: Deus é Espírito. Então, Ellen White está citando, Deus é Espírito. Aí ela vai e liga essa expressão, todavia, um ser pessoal, pois como tal se tem ele revelado. Então, o Pai é esse Deus pessoal. No texto de baixo vai ficar mais claro isso. Como ser pessoal, Deus, o Pai, se revelou em seu Filho. Olha que interessante. Como ser pessoal, Deus se revelou em seu Filho. O resplendor da glória do Pai. Então, nesse segundo texto, já fica muito mais claro que ela está falando de um Deus pessoal, e esse Deus pessoal é o Pai. O terceiro texto não deixa a menor margem para qualquer pessoa errar. Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 293. Ela diz bem claramente: existe um Deus pessoal, o Pai. E existe um Cristo pessoal, o Filho. Então, se você não quer errar quanto aos enganos alfa e ômega, que está relacionado com o panteísmo, que tira e descaracteriza Deus como um ser pessoal, você precisa entender que esse Deus pessoal é um ser, o Pai. Se você aceita isso com clareza, você não será enganado pelos enganos alfa e ômega da apostasia. Mas vamos avançar. Vamos deixar agora o próprio autor do Alfa das Heresias trazer para nós qual é o problema que ele está questionando relacionado à divindade. Qual é esse problema? Qual é o questionamento dele? Kellogg, ele escreveu o seguinte: até onde eu entendo sobre a dificuldade encontrada no livro Templo Vivo, é que a coisa toda pode ser resumida nesta questão: é o Espírito Santo uma pessoa? Você diz que não. Eu tinha achado que a Bíblia dizia isto pelo fato de que o pronome pessoal ele é usado em referência ao Espírito Santo. A irmã White usa o pronome ele e menciona em diversos textos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Como o Espírito Santo pode ser a terceira pessoa e não ser pessoa nenhuma, é difícil para eu enxergar. Como o Espírito Santo pode ser a terceira pessoa e não ser pessoa nenhuma? Aí ele fala assim, é difícil para eu enxergar isso. Então, essa carta aqui ela é muito reveladora, porque ela vai trazer o problema, é o Espírito Santo uma pessoa, Kellogg está dizendo isso, esse é o questionamento dele, e ele está baseando a sua crença de que o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, baseando justamente num texto de Ellen White, terceira pessoa da divindade. Então você que está nos assistindo e aqueles que estão acompanhando aqui conosco esse estudo, tem aqui uma clara revelação do próprio autor do Alfa
que está questionando alguma coisa relacionada à divindade, aonde a presença de Deus está, a personalidade de Deus, ele está usando um texto de Ellen White, terceira pessoa da divindade. Então nós não precisamos aqui agora ficar por nós mesmos tentando adivinhar, especular o que foi o alfa. O próprio autor do alfa está trazendo o problema e o próprio autor do alfa está usando um texto de Ellen White fora do contexto para basear as suas afirmações, as suas especulações sobre a divindade. Essa carta ela é completamente reveladora para aqueles que de fato estão em busca da verdade, para aqueles que de fato não temem examinar e encontrar a verdade, para aqueles que de fato amam a verdade. Aqui está a resposta sobre o que nós já vimos até agora. A própria Ellen White diz que ela quase custou a vida dela, quase perdeu a vida, porque estavam usando textos fora do contexto para trazer enganos terríveis para a igreja. E o autor desses enganos está aqui dizendo e usando a expressão terceira pessoa da divindade para basear os seus ensinamentos de que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, separada do Pai e do Filho. Bom, eu quis justamente chamar muito a atenção para essa carta porque ela é um ponto decisivo para aqueles que querem de fato entender o alfa das heresias mortais. E Ellen White, ela vai confirmar o que nós acabamos de ver Kellogg afirmando. Olha o que ela vai dizer aqui. Ela vai confirmar que o problema está relacionado ao Espírito Santo, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 221. Ela fala bem assim, olha: despertei do sono na noite passada, sentindo no espírito um grande peso. Achava-me transmitindo uma mensagem a nossos irmãos e irmãs, e era a mensagem de advertência e instrução acerca da obra de alguns que advogam teorias erradas quanto que a recepção do Espírito Santo e sua operação através de instrumentos humanos. Olha que interessante. Nós temos a carta de Kellogg assumindo que o problema está na interpretação da questão do Espírito Santo. Ele está usando o texto de Ellen White, terceira pessoa da divindade, para trazer as teorias que ele está ensinando agora. A própria Ellen White agora afirma que esses enganos estão relacionados à recepção do Espírito Santo e à operação do Espírito Santo em nós, nos seres humanos. Essa recepção e essa operação, teria alguma outra linguagem para compreender melhor como seria essa recepção? É como ele vem até nós? Justamente, é como que ele vem até nós, é o entendimento desse fato, que nós precisamos do Espírito Santo. E é interessante a gente frisar claramente, para de repente você que está assistindo pela primeira vez esse assunto, que nós cremos no Espírito Santo. Só que existe uma falsa teoria sobre a recepção do Espírito Santo e uma verdadeira teoria. Esse é o ponto, que nós vamos inclusive entrar aqui de uma forma mais objetiva, mas nós vamos deixar claro esse ponto aqui. Porque o entendimento sobre esse assunto vai te livrar dos enganos que Kellogg está levantando. Tentando aqui trazer o Espírito Santo como um ser distinto de Deus e de Cristo. Por isso que nós vamos ver que o alfa, logo no início aqui desse estudo, nós vimos Ellen White dizendo que é um ataque a Deus e a Cristo. Por que ela disse só que é um ataque somente a Deus e a Cristo? Nós vamos entender que se você compreende hoje que o Espírito Santo de Deus, ou o Espírito de Deus, como a Bíblia fala, ou o Espírito de Cristo, como a Bíblia fala, é um ser distinto e não é a presença deles em espírito conosco, você está separando a divindade de Deus e de Cristo deles mesmos. É por isso que as teorias eram erradas quanto à recepção do Espírito. Mas vamos avançar para que isso fique mais claro.
No livro Ciência do Bom Viver, Ellen White diz o seguinte: devido ao pecado, nossa condição não é natural e deve ser sobrenatural o poder que nos restaure. Do contrário, não tem valor. Existe unicamente um poder capaz de quebrar o domínio do mal no coração dos homens. E esse é o poder de Deus em Jesus Cristo. Unicamente por meio do sangue do crucificado existe purificação do pecado. Sua graça, tão somente, nos habilita a resistir e subjugar as tendências de nossa natureza caída. Agora ela diz o seguinte, olha, as teorias espiritualistas a respeito de Deus tornam sua graça de nenhum efeito. Se Deus é uma essência que permeia toda a natureza, habita, por conseguinte, em todos os homens. E para atingir a santidade, o homem não tem que senão que desenvolver o poder que está dentro dele mesmo. Então, observe que as teorias espiritualistas acerca de Deus, que aqui nós já vimos que Kellogg está questionando alguma coisa relacionada ao Espírito Santo, vai fazer com que, essa teoria vai fazer com que Deus se torne uma essência que permeia a natureza e, por conseguinte, essa essência também habite dentro dos homens. Por isso que ela vai dizer, se nós aceitarmos essas teorias, nós vamos buscar um poder que está dentro de nós mesmos. Porque Deus agora deixou de ser um ser pessoal. Deus agora se tornou uma essência. E aqui eu quero já trazer a informação, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, para que a gente compreenda melhor esse assunto, de que existe uma doutrina que hoje é conhecidíssima e aceita no meio cristão, incluindo a Igreja Adventista, que se chama Trindade. E a Trindade, ela justamente descaracteriza a existência de um Deus pessoal e ela trabalha a existência de um Deus que se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, se vocês pegarem a doutrina da Trindade, tanto nos livros católicos, quanto nos livros protestantes, quanto no Nisto Cremos, você vai ver a seguinte expressão: existe um Deus, vírgula, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Percebam que essa doutrina liga a expressão um Deus, não agora a um ser pessoal, mas agora a três seres. Um Deus em três seres. Observaram esse detalhe? A Bíblia fala assim, olha, em 1 Coríntios 8:6. Todavia para nós existe um Deus. Aí essa expressão um Deus está ligada a um ser, o Pai. A doutrina da Trindade, ela pega a expressão um Deus e agora liga a três seres, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você já pensou que nós cremos no único Deus que se revelou em três pessoas? Às vezes nós achamos que cremos em três deuses, mas na verdade nós cremos no único Deus. Exatamente. E a crença fundamental de número 2 diz o seguinte: 2. A Trindade. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de três pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Tem o Espírito Pai. Essas pessoas são verdadeiramente distintas, mas constituem uma unidade de três pessoas coeternas. São um só Deus. Agora, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus. Três distintas pessoas. Constitui-se no mistério da Trindade. Isso a gente vê, nós vemos claramente nas exposições dos teólogos trinitários. Então, acabou de transformar esse um Deus
numa essência, porque essa essência permeia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, quando nós vemos, por exemplo, Rony, abre para nós aí em Ezequiel 36, 27. Você que está com a Bíblia na sua mão aí, abra a Bíblia em Ezequiel 36, 27. Se você entende Deus como uma trindade, leia esse texto e olha o que acontece agora com você. Ezequiel 36, 27. O que diz na sua versão aí, Rony? E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Porei dentro de vós o quê? O meu espírito. Se você acredita na Trindade, o meu espírito aqui, que Deus diz que vai pôr dentro de você, é um Deus também. É um ser individual. Então, o que você tem dentro de você, se você crê na Trindade? Um Deus. Porque o conceito trinitariano, ele não dá margem para a interpretação de o Espírito de Deus ser o seu poder derramado, a sua glória que é dada a nós. Não tem margem para isso dentro do conceito trinitariano. O Espírito Santo é o terceiro ser da doutrina trinitariana. Como eles dizem, né? Eles usam a expressão a terceira pessoa da divindade. Os que creem em um Deus triuno, eles interpretam assim. Então, o texto de Ezequiel 36, 27, por exemplo, vai trazer de que Deus vai pôr dentro de nós o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é um Deus distinto, é um ser distinto, o que você tem dentro de você? Um Deus. Isso é panteísmo. Isso é terrível, porque agora você não tem que buscar desenvolver um poder que vem de fora, mas algo que tem dentro de você mesmo. Espero que nós possamos entender que Deus Pai, sim, Deus Pai, Ele é Deus para mim e para você. Deus Filho, Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. E o Deus Espírito Santo. Jesus Cristo falou assim, em verdade Ele está convosco. Ele tem andado convosco, mas Ele estará em vós. Deus Espírito Santo, Ele é Deus em mim, subjugando a minha natureza pecaminosa e gravando o caráter de Cristo na minha vida. Deus Espírito Santo, Ele é Deus em mim. Deus Espírito Santo, Ele é Deus em mim. Vamos avançar agora e percebermos que Ellen White justamente ela sabe que Kellogg está questionando a personalidade de Deus de Cristo. Olha que interessante. Aqueles que procuram remover os velhos marcos não estão retendo firmemente. Eles não estão se lembrando de como receberam e ouviram. Os que tentam introduzir teorias que removeriam os pilares de nossa fé quanto ao santuário, presta atenção agora, ou quanto à personalidade de Deus ou de Cristo, estão agindo como cegos. Então, mexer na personalidade, nessa característica, personalidade, nos Estados Unidos, no inglês, ela tem o significado também de característica. Então, mexer, introduzir teorias quanto à personalidade de Deus ou de Cristo é agir como cego. Nós vamos entender mais profundamente essa questão da personalidade. No livro Testemunhos, volume 8, Testemunhos para a Igreja, volume 8, na página 279, Ellen White fala claramente aqui que estão especulando sobre a natureza de Deus. Olha o que diz o texto. A inteligência mais privilegiada pode se esforçar até o ponto de se perder em conjecturas a respeito da natureza de Deus, mas o esforço será inútil. Ninguém deve alimentar a especulação a respeito da natureza divina. Nesse assunto, o silêncio
é eloquência. O onisciente está acima de qualquer discussão. Mesmo aos anjos, ela continua, não foi permitido compartilhar dos conselhos entre quem? Entre o Pai e o Filho, quando o plano da salvação foi estabelecido. Os seres humanos que tentam intrometer-se nos segredos do Altíssimo demonstram sua ignorância quanto a assuntos espirituais e eternos. Em vez de especular com respeito à sua natureza ou suas prerrogativas, prestemos atenção às palavras que pronunciou. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, o conselho de Deus para nós é: não vamos especular quanto a essas prerrogativas, quanto à natureza de Deus. Nós não temos condições de entender como que Deus pode estar em todos os lugares, que é uma prerrogativa de Deus. A onipresença. Como que Deus pode manifestar o seu poder em todos os lugares ao mesmo tempo, que é a onipotência. Nós não temos condições de entender isso. Isso, como diz Davi no Salmo 139, isso é maravilhoso demais para nós entendermos. Só que a doutrina da Trindade, ela agora trata o Espírito de Deus como um ser distinto. E aí entra o engano alfa. E é por isso que nós não podemos especular sobre essa natureza de Deus. E para ficar claro o que é a natureza de Deus, vamos aqui olhar 2 textos na Bíblia e um texto do Espírito de Profecia. Para ficar bem claro do que Ellen White está tratando aqui e o que eram essas especulações sobre a natureza de Deus, que tem a ligação justamente com o que Kellogg falou, o Espírito Santo. Em 2 Pedro 1, verso 4, diz assim, olha, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes de quê? Da natureza divina. Então observe que nós, pelas promessas de Deus, pela sua palavra, nós ficamos participantes da natureza divina. E já em Hebreus, Paulo, ele vai dizer o seguinte, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o quê? O dom celestial e se tornaram participantes de quê? Do Espírito Santo. Perceba que participantes da natureza divina, e aqui Paulo agora fala a mesma coisa, só que participantes do Espírito Santo. Ellen White, ela vai escrever em Manuscritos 44, para ficar bem claro que o Espírito Santo é a natureza de Deus, é a natureza divina de Deus e de Cristo, é essa personalidade que eles possuem. O próprio Senhor coloca seu Espírito, sua natureza divina, onde o homem pode, por meio de Jesus Cristo, conectar-se com aquele que é poderoso em conselho e ter uma energia renovadora para expulsar Satanás. E através da unção divina, recebe visão espiritual para discernir quem é seu conselheiro, Satanás ou Jesus Cristo. Olha que interessante. Então, a natureza divina de Cristo e a natureza divina de Deus é o Espírito. Especular quanto ao Espírito e separar o Espírito de Deus dele mesmo é separar a sua natureza divina deles, é tirar a sua divindade. O Espírito Santo é a natureza divina de Deus. E no livro Atos dos Apóstolos, Ellen White diz o seguinte, assim, o poder vitalizante do Espírito Santo que emana do Salvador permeia a vida, renova os motivos e afeições e leva os próprios pensamentos à obediência da vontade de Deus, capacitando o que recebe a produzir os preciosos frutos de obras santas. Olha que interessante. Aqui, claramente, ela fala que o poder do Espírito Santo que emana do Salvador não é um poder que simplesmente emana de dentro de nós. Esse poder emana do Salvador. E a gente pode lembrar aqui de mais um texto que eu quero que você abra na sua Bíblia, em João 20, verso 22. Leia aí e você vai lembrar
que quando Jesus ascendeu ao céu após a sua ressurreição e retornou no meio dos discípulos, a primeira coisa que ele fez ali no meio dos discípulos está descrita em João 20, verso 22. Jesus soprou sobre eles e disse o quê? Recebei o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo claramente aí emanou de Cristo. É um poder que vem de fora. E é justamente isso que Ellen White diz aqui, olha. A necessária reforma nunca será feita a menos que homens e mulheres tenham a ajuda de um poder fora deles mesmos. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, combatendo o alfa das heresias, ela diz: todas as nossas boas obras são dependentes de um poder fora de nós mesmos. Então, é importante nós entendermos que Cristo está o tempo todo soprando o seu Espírito, enviando o seu poder através dos anjos também, conforme diz Zacarias capítulo 4, para que nós possamos produzir obras de justiça, conforme disse o texto anterior. Então, aqui eu poderia muito bem fazer uma ligação com a justificação pela fé. Se nós não entendermos a verdade sobre a natureza de Deus, a natureza divina, que é o Espírito, nós não vamos compreender exatamente como que produzimos obras de justiça através do poder que emana de Cristo, da sua natureza divina, que Ele sopra sobre nós, que é um poder externo, que está fora de nós mesmos, conforme diz o texto que nós acabamos de ler. Estamos caminhando para o final agora, para que a gente possa ter clareza agora quanto ao que é o ômega. E para isso nós vamos olhar rapidamente duas cartas históricas que foram emitidas na época do alfa das heresias. E aí nós vamos partir para o final desse estudo, para que você não seja enganado pelo ômega da apostasia. Muito bem, então nós vamos olhar agora para duas cartas históricas para a gente reafirmar aquilo que nós já chegamos à conclusão sem olhar para as cartas, que o problema que Kellogg estava levantando era relacionado à divindade, mais especificamente sobre a personalidade de Deus e de Cristo, que é a sua natureza, que se trata do Espírito Santo, que tem a ver com a doutrina da Trindade. Nós já vimos isso até aqui. E agora vai ficar isso mais claro. Nessa carta aqui do presidente da Igreja Adventista na época, Arthur Daniels, para William White, que é o filho da irmã White, Arthur Daniels vai dizer o seguinte, olha: desde o final do concílio, eu senti que devia te escrever confidencialmente sobre os planos de quem? Do Dr. Kellogg, para revisar e republicar o Templo Vivo, mas eu deixei a pressão do trabalho me impedir de fazer isso. Ontem à noite, nós recebemos a carta do doutor que me fez sentir que eu não devia mais demorar para te escrever. Essa carta que foi mencionada aqui por Arthur Daniels foi a que nós lemos. Essa carta que ele recebeu do Kellogg foi a carta justamente que nós lemos, onde Kellogg está levantando o questionamento. É o Espírito Santo uma pessoa? E ele está se baseando no texto, terceira pessoa da divindade de Ellen White. Então vamos continuar lendo o que o Arthur Daniels vai dizer. Ele disse, Kellogg disse que por todo o tempo tinha se preocupado em saber como explicar o caráter de Deus e sua relação com as obras criadas. Presta atenção agora. Ele tem certeza de que crê apenas no que os testemunhos ensinam. Presta atenção nesse detalhe. A argumentação de Kellogg para Daniels, porque aqui Daniels está dizendo que Kellogg disse para ele, no encontro que eles tiveram. Kellogg está dizendo para Daniels, que ele crê apenas no que os testemunhos ensinam. Mais uma carta que está reforçando a questão de que Kellogg está difundindo seus enganos, usando os testemunhos como a sua principal arma. Olha que interessante. Então não se esqueça disso, porque isso aqui é a chave para você não ser enganado hoje.
vou repetir. Ele, Kellogg, tem certeza de que crê apenas no que os testemunhos ensinam e no que o Dr. Waggoner e o pastor Jones pregaram por anos, mas ele desconfiava que eles não expressaram o assunto de forma correta. A carta vai continuar agora, presta atenção. Então ele, Kellogg, afirmou que suas antigas visões sobre a Trindade o atrapalhava de fazer uma declaração clara e correta, e que por um certo momento que ele creu na Trindade, presta atenção, Kellogg creu na Trindade, conseguiu ver claramente onde estava toda a dificuldade e achou que agora podia resolver a questão satisfatoriamente. Ele disse que agora crê em... Olha a crença de Kellogg, presta atenção agora. Kellogg é o autor do Alfa. A carta histórica de Daniels para William White está nos informando que Kellogg crê em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Agora entende que é o Espírito Santo e não o Pai que preenche todo o espaço e todas as coisas vivas. Para aqui um pouquinho mais uma vez. Perceberam a substituição que essa doutrina faz? Kellogg agora passou a crer que o Espírito Santo é que está aqui preenchendo tudo e não é o próprio Pai, a sua onipresença, a sua natureza divina que é inexplicável. Agora é um ser distinto, é o Espírito Santo que preenche. E a carta continua. Ele disse que se tivesse crido nisto antes de escrever o livro, ele poderia ter expressado suas visões sem a impressão errada que o livro dá agora. Aí o Daniels vai terminar a carta dizendo assim: eu coloquei diante dele as objeções que encontrei na doutrina. Qual doutrina? Da Trindade. E tentei mostrar a ele que a doutrina era tão contrária ao Evangelho que eu não enxergava como ela poderia ser revisada pela mudança de poucas expressões. Então, está aqui mais uma carta histórica registradas nos arquivos da Igreja Adventista que vão mostrar para todas as pessoas que são honestas e que amam a verdade qual era o engano que Kellogg estava tentando trazer para a igreja com um fundo bonito, usando os testemunhos como a sua argumentação principal, mas que na verdade era uma especulação sobre a natureza de Deus. E ele chegou à conclusão de que agora ele crê em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E agora ele entende, olha o entendimento do trinitariano, é o Espírito Santo que está aqui na Terra, agindo, fazendo, e Deus e Cristo estão aonde? Lá no céu. E alguns dizem assim, Cristo perdeu a onipresença. Eu já ouvi isso de várias pessoas trinitarianas. Cristo não é mais onipresente. Kellogg, conforme nós vimos nessa carta, afirmava que crê apenas nos testemunhos. E é muito interessante que os trinitarianos hoje fazem a mesma coisa. Não, nós cremos no Espírito de profecia. Nós cremos nos testemunhos. E eles usam vários textos para isso. Entendem? Então, é a mesma coisa que aconteceu no passado e está se repetindo hoje. E se nós não olharmos para a história, nós não vamos entender o que está acontecendo hoje. Então, essa carta é muito esclarecedora. E George Butler, que foi o ex-presidente da Igreja Adventista nessa época, ele vai enviar uma carta para Kellogg, agora explicando a verdadeira crença que eles tinham em relação ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo. E ele vai dizer assim, olha, até onde a irmã White e você estão em perfeito acordo é preocupante, e eu devo deixar isso totalmente entre você e ela. A irmã White diz que não há perfeito acordo. Vamos raciocinar aqui agora. Kellogg está usando a argumentação de que ele crê exatamente como a irmã White, usando o texto da irmã White. Aí o Butler vai falar assim, olha,
Eu vou deixar isso totalmente entre vocês dois. Mas a irmã White diz que não é isso que ela está dizendo. Que não há perfeito acordo entre vocês. Você declara que há. Eu conheço algumas das observações dela que lhe dão forte base para você declarar que ela está de acordo. Sou honesto e franco o suficiente para dizer isto, mas eu devo dar a ela o crédito, até que ela abandone isso de dizer que há uma diferença também. E eu não creio que você possa dizer plenamente o que ela quer dizer. Resumindo aqui, quem escreveu o texto foi quem? Ellen White. Então, quem tem mais autoridade para dizer se está de acordo ou não com as interpretações de Kellogg? A própria irmã White. Ela que escreveu o texto. E o Butler está afirmando aqui que os textos que Kellogg está usando, e eu achei interessante essa carta, porque o Butler, ele foi muito honesto aqui. Ele fala assim, olha, sou franco e honesto para dizer que existem algumas declarações dela que te dão forte base para você defender de que ela está te apoiando, de que ela está em harmonia com as suas interpretações. Mas ela está dizendo que não há harmonia, e eu devo dar a ela o crédito. Isso que ele está dizendo aqui, nessa carta. E aí, ele vai finalizar explicando como que é a verdade sobre o Espírito Santo e a recepção do Espírito Santo. Deus habita em nós pelo seu Santo Espírito, como um confortador, como um reprovador, mas como um formador. Quando nós vamos a Ele, nós participamos dele nesse sentido, porque o Espírito vem a partir dele. Aí ele fala, vem do Pai e do Filho. Não é uma pessoa andando por aqui a pé ou voando como um ser literal, no mesmo sentido que Cristo e o Pai fazem. Pelo menos, se é assim, está totalmente além da minha compreensão do entendimento da linguagem ou das palavras. Muito claro essa carta. Essa carta aqui, essas duas cartas, são esclarecedoras para aqueles que querem se atentar para as advertências que Deus deu lá no Alfa, conforme nós vimos lá no começo, para que não sejamos enganados pelo ômega. Tá? E Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, no capítulo Alfa e Ômega, eu quero que você se atente agora a esse texto aqui, porque agora nós vamos entrar justamente na parte final que vai nos dar o alerta quanto ao ômega. O que é o ômega? Já vimos que o alfa é os enganos panteístas de Kellogg, que crê na Trindade e tenta separar o Espírito de Deus do próprio Deus. Esse é o alfa. Se você separa o Espírito de Deus do próprio Deus, dizendo que é um outro ser, você torceu, quebrou, separou a divindade do Pai e do Filho. E aí você construiu uma doutrina enganosa. E você agora tem dentro de você um Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós. Deus nos dá o seu Espírito. Se Ele nos dá o seu Espírito, e você tem um Espírito, que você é templo do Espírito, você tem um Deus dentro de você. Mas se você compreende que Deus sopra o seu Espírito, que Cristo sopra o seu Espírito, que é um poder externo que está agindo em você, é a onipotência de Deus agindo em nós. E aqui, nesse texto agora, nós vamos observar o alerta que ela vai dar sobre o ômega. Diz assim, olha, não vos enganeis, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Temos agora, perante nós, o alfa desse perigo. O ômega será de natureza mais assustadora, ela fala. E ela continua agora, presta atenção agora, que agora que está a chave para você saber o que é o ômega da apostasia. Ela fala bem assim, olha, após dizer que o ômega será de natureza mais assustadora, ela continua. Necessitamos estudar as palavras que Cristo proferiu na oração que fez imediatamente antes de seu julgamento e crucifixão. Então ela fala o quê?
necessitamos estudar essas palavras que estão contidas em João capítulo 17, que foi aquela oração que Cristo fez ao Pai. E ele disse assim, olha, Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Então, olha que interessante, após Ellen White falar que o ômega seria de natureza mais assustadora, ela vai dizer que nós necessitamos estudar as palavras que Cristo proferiu em João capítulo 17. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Nós estamos vendo aqui quantos seres nesse texto? Somente o Pai e o Filho. O Pai como soberano, o Pai como o Deus pessoal, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o Filho de Deus, a quem Ele enviou. Isto é a vida eterna. Só que eu quero chamar a atenção para mais um detalhe aqui, que Jesus traz nesse texto. Ele ora, nesse texto, ele ora para que ele seja glorificado, ele pede ao Pai para que o glorifique com aquela glória que ele tinha com o Pai antes de existir o mundo. Olha que interessante. Nesta oração, Jesus está pedindo para que o Pai o concedesse novamente a glória que ele tinha. E o que é essa glória? Por que é importante a gente destacar isso aqui dentro do contexto do alfa e do ômega? Vamos ler um texto de Ellen White que vai esclarecer isso para nós. Ela diz assim, o relato declara, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ela cita aqui João 20, 22. Agora ela vai comentar. Jesus está esperando para soprar sobre todos os seus discípulos, dando-lhes a inspiração de seu Espírito Santificador e transfundindo a vital influência de si mesmo a seu povo. Quer que eles compreendam que doravante não podem servir a dois senhores. Sua vida não pode ser dividida. Cristo tem de viver em seus instrumentos humanos e operar mediante suas faculdades e agir por meio de suas aptidões. A vontade deles precisa ser submetida à sua vontade e devem cooperar com seu espírito para que não sejam mais eles que vivam, mas Cristo vivendo neles. Justificação pela fé purinha. Agora preste atenção no finalzinho do que ela vai explicar. Como que Cristo vive em nós? Como que Cristo em nós é a esperança da glória? Ela continua. Jesus procura inculcar-lhes o pensamento de que, ao dar seu Santo Espírito, está lhes concedendo o quê? A glória que o Pai lhe deu, para que ele e seu povo sejam um em Deus. Quando Cristo fala e sopra o seu Espírito e transmite o Espírito através da sua palavra para nós, e como diz o texto aqui, transfundindo de si mesmo a vital influência para nós,
Ele está nos dando a glória que ele pediu ao Pai em João capítulo 17, que nós acabamos de ler. Pai, dá-me a glória que eu tinha contigo antes que existisse o mundo. Cristo está transmitindo essa glória que é o seu Espírito a nós, que é a sua vida eterna, que é a sua natureza divina, a sua glória. Se nós crermos, como Kellogg tentou ensinar, e como as igrejas cristãs hoje ensinam, de que o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, e não é a glória que é manifestada a nós através de Cristo e transmitida por Cristo a nós estamos caindo no alfa e no ômega da apostasia. Nós estamos sendo enganados pelo grande engano e último engano que Satanás traria a este mundo para impedir que o alto clamor acontecesse. Por quê? Porque nós precisamos estar cheios do Espírito de Cristo, cheios da glória de Cristo. Cristo precisa viver em nós através da sua glória, do seu Espírito, para que não seja mais nós quem vivamos, mas Cristo em nós. Essa é a verdade da justiça de Cristo. E esses enganos do panteísmo, da trindade, que são o alfa e o ômega da apostasia, afastam de nós o verdadeiro conhecimento da divindade. E eu finalizo com duas cartas. Uma de William White, que ele agora vai começar já a viver em 1935 o ômega em operação. O William White, filho da irmã White, ele ainda vai estar vivo quando o ômega já está em ação no meio adventista. E ele diz assim: as declarações e os argumentos de alguns dos nossos ministros em seu esforço para provar que o Espírito Santo era um indivíduo, como é Deus, o Pai, e Cristo, o Eterno Filho, tem me deixado perplexo e algumas vezes eles têm me entristecido. Minhas perplexidades diminuem um pouco quando eu aprendo no dicionário que um dos significados de personalidade são as características. Como eu concluo? Está declarado dessa forma, que existe uma personalidade sem forma de corpo, possuída pelo Pai e pelo Filho, que é justamente a sua onipresença. É uma personalidade que o Pai e o Filho possuem, que nenhum ser no universo possui, que é o atributo da onipresença. Eles podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E Tiago, ou melhor, William White aqui, que é o filho da irmã White, claramente aqui diz que agora os ministros estão estão se esforçando para provar que o Espírito Santo é um indivíduo, assim como Deus é um indivíduo, assim como o Filho de Deus é um indivíduo. Agora, o engano, o alfa, veio por Kellogg. Agora, o ômega vem por pastores, por ministros que estão tentando de todas as maneiras empurrar essa falsa doutrina nos membros. Então, William White aqui, em 30 de abril de 1935, deixa claríssimo o que estava acontecendo já 20 anos após a morte da irmã White. E para nós terminarmos e vermos que isso aqui está relacionado com o ômega, nós vamos ler uma carta também de um adventista do sétimo dia, que escreveu essa carta em 1939, 4 anos depois de William White. Ele vai dizer o seguinte: os adventistas do sétimo dia reivindicam tomar a palavra de Deus como autoridade suprema e terem saído de Babilônia, terem renunciado para sempre às vãs tradições de Roma
Se nós pudéssemos voltar para a imortalidade da alma, purgatório, tormento eterno e descanso dominical, isso não seria nada mais, nada menos do que apostasia? Se, no entanto, pularmos todas essas doutrinas menores e secundárias e aceitarmos o ensino da doutrina raiz central do romanismo, a Trindade, e ensinamentos que o Filho de Deus não morreu, mesmo que nossas palavras pareçam ser espirituais, isso não é nada mais, nada menos que apostasia? Não é o verdadeiro ômega da apostasia? J.S. Wansburg, 1939. Queridos, a história nos trazem a informação de que o ômega da apostasia já estava em ação em torno de 20 anos após a morte da irmã White. E assim como ela disse, o ômega seria a continuação do alfa e seria de natureza mais assustadora. Nós estamos vendo agora a liderança da igreja tentando ensinar a doutrina da Trindade aos membros. E ele fala, não é o verdadeiro ômega da apostasia? Que Deus nos abençoe, que nós possamos verdadeiramente buscar a verdade, estudar esse assunto com mais profundidade, ler os capítulos que aqui nós propomos, Mensagens Escolhidas, volume 1, capítulo Alfa e o Ômega, e também ler o capítulo Um Deus Pessoal do livro Testemunhos para a Igreja, volume 8. E não sermos enganados pelo conceito falso sobre a divindade que Kellogg estava trazendo lá atrás e hoje, infelizmente, os ministros que se dizem adventistas do sétimo dia tentando empurrar falsas doutrinas ao nosso povo. Que Deus te livre, que Deus te abençoe e que Deus te fortaleça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.